Graça e paz, queridos, e a todos vocês que nos assistem nesse momento. Nós vamos dar início a mais um culto de louvor, de adoração, de oração, de leitura da palavra, para ouvirmos a voz do nosso Deus, para adorarmos a Ele. E eu te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia, onde quer que você esteja, lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 19. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 19, diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aleluia! Nós fomos comprados por alto preço, pelo sangue precioso de Jesus derramado numa cruz por nós. E por causa disso, por causa do sacrifício dele, nós temos livre acesso ao Pai agora, através de Jesus Cristo. E nós também temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Quando nós recebemos a Jesus na nossa vida, quando nós nos entregamos a Ele, o Espírito Santo vem habitar em nós. E que prazer, que alegria ser templo do Espírito Santo de Deus. Que alegria saber que nós fomos resgatados do pecado. Que todos os dias nós busquemos viver diante da presença do Senhor. Que em todo tempo nosso desejo seja agradá-lo. Que em todo tempo nosso desejo seja louvá-lo, como diz aqui no finalzinho do versículo 20. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, onde quer que estejamos, você que precisa sair para trabalhar, mesmo em meio a todas essas dificuldades, e graças a Deus que muitos de nós estamos empregados e o Senhor tem nos sustentado, e aqueles que não estão empregados, o Senhor também não tem deixado faltar o alimento, não tem deixado faltar a provisão. Glória ao nosso Deus por isso. E seja onde quer que nós estejamos, seja qual for a situação que estivermos passando, que em todo tempo o nosso corpo, a nossa mente, os nossos olhos, as nossas mãos, aquilo que sai da nossa boca, glorifique e exalte o nome do nosso Deus, amém? Que nós sejamos instrumento de bênção na vida das pessoas, que eu e você, que nós possamos declarar Jesus em todo tempo, que a luz dele brilhe forte na minha vida e na sua vida, e que o nosso coração seja sempre agradecido, porque um dia Jesus Cristo morreu por nós e nos resgatou e nos libertou do pecado, amém? E agora nós somos dele, como nós lemos aqui, que ele habita em nós e que nós não somos mais de nós mesmos. Agora nós pertencemos a Jesus Cristo, pertencemos ao nosso Deus, amém? Aleluia! Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nesse momento, e que este culto seja de alegria, seja de adoração, de exultação, que nós estejamos com os nossos corações alegres para falar com o nosso Senhor e para estar em comunhão com os nossos irmãos. Mesmo assim, virtualmente, o Senhor se faz presente no nosso meio, amém? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, de podermos cultuar o Teu nome, de podermos Te louvar, de podermos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, de podermos estar em comunhão com os nossos irmãos, mesmo que virtualmente, Senhor. Louvado e exaltado o Teu nome por isso. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada pela Tua presença no nosso meio, pelo Teu sustento, porque o Senhor tem sido conosco em todo o tempo, em todos esses meses de dificuldade. Até aqui o Senhor esteve conosco, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai. Fica conosco nessa noite, que o Senhor possa receber o nosso louvor e que cada um de nós seja edificado,
Que cada um de nós possa aprender mais da Tua palavra nessa noite e que essa palavra alcance os nossos corações e os corações de muitas outras pessoas, no nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, com o nosso coração alegre e agradecido ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Este é o meu pão, Tua
este é o meu respirar, este é o meu louvando ao Senhor agora com o hino de número 171 do cantor cristão. Faça desse hino uma oração ao Senhor, amém? Vamos cantar. Glória a Deus. Graça e paz a todos, boa noite. Junte-se a sua família nesse momento, nós vamos orar em favor das famílias, amém? Senhor Deus, obrigada por esse dia que o Senhor preparou para nós, por esse encontro maravilhoso através do meio de comunicação, ó Pai, aqui deste canal. Até que o Senhor tem nos ajudado e só temos que agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda mais fará em nosso meio. Nos dê discernimento, Pai, coragem, para com que venhamos continuar unidos como uma família cristã, ó Deus, aquela que proclama o Teu Evangelho, o Teu santo nome. Ó Pai, vai de encontro com cada família representada, daqueles que estão aqui conosco e também aqueles que não estão. Vai de encontro, Senhor, com todas as necessidades das famílias, ó Deus, neste momento. União, afeto, amor, respeito entre os cônjuges, os pais com os filhos com os pais, que sejam ambientes saudáveis, ó Deus, onde as crianças, ó Pai, sintam-se amadas, ó Deus, e também corrigidas, Pai. Obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Mais uma vez eu quero te agradecer. Vai de encontro, Senhor Deus, com as necessidades emocionais, físicas, espirituais. Em nome de Jesus, ó Pai, tudo isso eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço. Com perdão dos meus pecados, ó Pai. Amém.
Graça e paz, queridos irmãos amados da Igreja Batista Peniel e todos aqueles que estão conosco essa noite para ouvir a ministração da Palavra de Deus. É uma grande alegria estarmos juntos, mesmo que virtualmente, neste momento. Aparentemente parece estar tudo normal, né, gente? Tem muita gente aí vivendo normal, indo em festas, aglomeração e sem máscara, sem os devidos cuidados, mas a situação ainda não está sob controle. Muitos ainda não acreditam no que está acontecendo, né? A última vez que eu fui no mercado já tem quase um mês para comprar carne, que eu já comprar mistura, essas coisas, né? E eu escolhendo carne ali para as misturas para estocar. A moça que estava me atendendo, ela falou: tem gente que não acredita. Tem gente que fala assim para mim: você conhece alguém que morreu? Você conhece alguém que pegou? Eu não conheço. Então, porque ainda não bateu na sua porta, glória a Deus, né? Mas para quem está vivendo essa situação, está passando por esses momentos, como eu perdi minha prima logo no mês de maio, começo de maio, foi muito triste. E tantas outras pessoas. Eu tenho uma amiga que está com o pai com o pulmão comprometido, e só quem passa por esse momento sabe que a situação ainda não está sob controle. E nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos sim nos resguardar, porque tudo isso tem um propósito de Deus, eu creio, né? Deus tem um plano até nesses momentos. Nada foge ao governo do Senhor. Amém? Então, apesar de não estarmos juntos ainda na nossa igreja, nós ainda não sentimos paz, mesmo porque é uma série de protocolos, né, para se fazer. E então, enquanto isso, vamos estar aqui unidos através da internet. Nós temos feito lives na EBD, tem sido muito bom o estudo da escola dominical. Eu tenho compartilhado o link no grupo da igreja, no grupo das mulheres. Então, assim, quem tem comparecido tem sido alimentado. Eu creio que quem está acompanhando os cultos pela internet também está sendo alimentado na palavra de Deus. Amém? Agora, quem não quer, paciência, né? Mas não é o fato de estarmos na pandemia, é porque a pessoa realmente não está com o coração totalmente voltado para ouvir as coisas do Senhor. Então, mesmo que a igreja estivesse aberta, muita gente não vai, né? Vai no culto quando quer, a hora que quer, né? Então, é isso. Quanto mais eu tenho sede do Senhor, não importa os meios, eu vou estar sendo alimentado, eu vou estar sendo visitado pelo Senhor. Então eu quero te dar boas-vindas, você que está chegando aqui conosco essa noite, e que o Espírito Santo possa falar profundamente ao seu coração. Amém? Antes de ministrar a palavra, eu quero avisar também que as ofertas da Cristolândia, queridos, não deixem de abençoar os nossos irmãos, amém? No domingo passado, que foi o terceiro domingo, poucas pessoas levaram as suas contribuições, as suas doações na igreja, né? A irmã Glória me falou isso, o pastor Wellington. Eles estão lá todos os domingos de manhã, esperando que você vá lá contribuir para essa obra. E essas pessoas que estão em situação de rua e precisam muito, muito das nossas doações, né? Não só das nossas orações, mas também de ajudarmos na parte material. Então, se você ainda não contribuiu com oferta, com doações, domingo que vem de manhã, vá lá, né? Vá lá, levanta um pouquinho mais cedo no domingo, prepara a sua oferta, suas doações, roupas, alimentos, produtos de higiene, de limpeza, tudo que Deus colocar no teu coração será muito bem-vindo. Amém? E Deus te abençoe. Vamos orar então
buscando a direção do Senhor para a ministração da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, através da internet, Senhor, como corpo de Cristo, Pai, para juntos sermos alimentados por Ti, através da Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra é a verdade, é ela, Senhor, que está sempre nos trazendo direção para a nossa vida, consolo nos momentos de tristeza, palavras de ânimo nos momentos de abatimento. Ó Deus, que o Senhor possa estar agora, Espírito Santo de Deus, me usando conforme a Tua vontade. Fala comigo, Senhor, fala com cada um que está agora ouvindo esta ministração, Pai, que essa noite seja uma noite realmente de visitação do Senhor, nos lares, nos corações, ó Pai, e que as pessoas possam abrir o coração e a mente para entender as verdades espirituais. Ó Senhor, só o Senhor, Espírito Santo, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence essa noite, Senhor, da necessidade que temos, ó Pai, de nos arrependermos, nos humilharmos na Tua presença, buscarmos a Tua face e verdadeiramente entregarmos nossas vidas a Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, faça a Tua obra. Tu és bem-vindo, Senhor, em nossos corações, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, o capítulo 23. Atos, capítulo 23, dos versos 1 até o 11. Diz assim a palavra de Deus. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo. Paulo. Em outra versão fala assim, que o Senhor se apresentou ao lado dele. Em outra versão fala que ele se apresentou em pé diante dele. Não importa, o que importa é que o Senhor se apresentou ali a Paulo. E ele falou: Paulo, tem ânimo. Em outra versão, coragem. Coragem. Porque, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Queridos, nós conhecemos um pouco sobre a vida de Paulo e sabemos da sua conversão maravilhosa. O pastor Manuel Francisco, na
ministração de domingo falou sobre esse texto maravilhoso, sobre Deus usar Ananias como irmão em Cristo para estar orando por Paulo. Porque quando a gente se converte, nós precisamos de pessoas para estarem nos ajudando nessa caminhada cristã, né? Discipulado, como é importante estarmos juntos dos novos convertidos, né? Porque eles são bebês espirituais. Paulo era bebê espiritual, apesar de conhecer a lei, apesar de ser um homem religioso, mas ele precisava ser orientado nessa caminhada cristã. E nós vimos isso, né? Esse episódio da conversão dele. E agora nós vemos Paulo já um homem maduro na fé, um homem comprometido com a palavra de Deus, um homem que antes perseguia os cristãos e agora era perseguido. E Paulo não perdia as oportunidades para estar falando do amor de Deus, para estar anunciando Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador. E Paulo, sempre que estava ali diante da multidão, sempre apareciam aqueles que queriam persegui-lo, né? Porque achavam que ele estava importunando, estava dizendo coisas estranhas. Enfim, então de perseguidor ele passou a ser perseguido. E nesse momento nós vemos Paulo preso por conta de estar anunciando a palavra de Deus, e houve divisão entre os saduceus e fariseus, porque quando Paulo falava da ressurreição, os saduceus não acreditam. Então houve uma divisão ali no meio daquele povo. E Paulo foi preso e ele passou por umas situações bem difíceis, né? E ele era cidadão romano e ele usou desse título que ele tinha por nascimento para ser tratado conforme um cidadão romano na época. Bom, enfim. E agora ele está diante desses homens e começa a falar que ele não tinha feito nada demais. Ele tinha apenas homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. E ali havia o sumo sacerdote Ananias, que mandou baterem na boca de Paulo. E Paulo, na hora que foi ferido, Paulo falou: Deus te ferirá, né? E enfim, ele revidou, ele falou com aquele homem. Só que ele não sabia que ele era o sumo sacerdote, e as pessoas falam: como você fala assim com ele? Ele é o sumo sacerdote, né? E Paulo não sabia, e no mesmo momento Paulo falou: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, versículo 5, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Ele foi colocado ali como autoridade, Paulo reconheceu essa autoridade nele, mas, mesmo ele estando errado, né? Enfim, e diante dessa mesma afirmação que ele já tinha feito sobre a ressurreição, houve mais divisão e se levantaram contra ele e o prenderam, né? O prenderam. Houve grande dissensão. O tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, imagina a fúria desse povo, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Ele foi preso. E Paulo, estando ali, imagina a situação difícil que Paulo estava. Ele não sabia o que poderia acontecer com ele. Provavelmente ele seria morto, né? E ele estava naquele momento em que eu e você também passamos muitas vezes na nossa vida, momentos de grande aflição, de grande luta espiritual, momentos em que tudo ao nosso redor parece que está contra nós, né? E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados e sem esperança. Paulo, nesse momento, não sabia o que ia acontecer com ele, e ele estava num momento difícil, muito difícil, sozinho ali, preso, sem saber o que iria acontecer com ele. Mas, queridos,
Há momentos na nossa vida, eu acho que Paulo ficou questionando isso. Por que eu estou aqui? Se eu tenho falado somente a verdade, se eu tenho anunciado a palavra de Deus, o caminho da salvação. Aparentemente, Paulo devia estar se questionando até, né? A gente não sabe. Mas, enfim, ele estava num momento difícil. Porque havia uma pausa aparente na vida dele. Ele acostumado a estar pregando, anunciando o evangelho, de repente ele estava preso, sem poder estar sendo útil ao reino, segundo o ponto de vista humano. Ele estava impedido de continuar a sua obra. E muitas vezes acontece isso na nossa vida, né? Às vezes estamos no serviço do Senhor, fazendo a obra do Senhor, e acontece pausas em nossa vida. Às vezes uma enfermidade, um momento difícil na família e outras situações que muitas vezes nos levam a questionar: meu Deus, o que está acontecendo? E nesse momento nós não entendemos algumas coisas. E nesse momento muitas vezes nós nos sentimos abatidos, enfraquecidos. Mas uma coisa maravilhosa que aconteceu ali aquela noite com Paulo, e é isso que eu quero refletir com você essa noite. É o mesmo que acontece conosco. Paulo precisava de forças para continuar. Paulo precisava ser reanimado. Ele precisava ser encorajado, mas ele estava completamente sozinho, sem ninguém perto dele. E olha só o que acontece, né? No versículo 11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Bom, queridos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? O Senhor esteve ao lado de Paulo. Esteve junto com ele naquele momento. Paulo pôde sentir aquela presença gloriosa que ele já tinha tido contato lá em Atos 9, na sua conversão. E agora Jesus se coloca ali ao lado de Paulo, companheiro de Paulo nesse momento de aflição. Jesus está ao seu lado. Você não está sozinho na sua caminhada. Embora muitas vezes você possa estar se sentindo abandonado, sozinho, sem ninguém perto de você, saiba que o Senhor está ao seu lado. O Senhor está ao meu lado. Às vezes, quando eu me pego assim, questionando algumas coisas, entristecida, nesses momentos em que parece que está tendo uma pausa na nossa vida, né? Às vezes eu fico me sentindo assim, meio que inútil. E eu fico assim, meio que parece que vai perder a esperança, né? O que será que vai acontecer? Como vai ser daqui para diante a ministração da palavra de Deus, o serviço do Senhor. E nesse momento, quando eu começo a querer me abater, eu lembro que o Senhor sempre esteve ao meu lado e Ele está ao meu lado. Amém? Glória a Deus. E assim como Ele me preservou, como Ele cuidou de mim até aqui, Ele continuará cuidando até o fim. O Senhor, Ele está ao nosso lado. Assim como esteve ao lado de Paulo, o Senhor está conosco todos os momentos, queridos. Muitas vezes nós não sentimos a presença do Senhor, nos achamos sozinhos. Paulo estava se sentindo abandonado, quem sabe até pelo próprio Senhor. E o Senhor Jesus se colocou ao lado dele. O Senhor Jesus se colocou perto dele. E ele sentiu aquela presença gloriosa do nosso Deus. Só isso já bastava. A promessa do Senhor, lá em Isaías 43, como nós já vimos, né, anteriormente, o versículo 43, versículo 2, né?
Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Aleluia. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque é nas horas difíceis que o Senhor está mais perto de nós para nos ajudar. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor está do seu lado. O Senhor está com você. Busque esse Deus. Ore. Convide no seu coração para que Ele te restaure, para que Ele te fortaleça. Amém? Sem a presença do Senhor na nossa vida, queridos, nós não somos nada. Ô Senhor, se não for o Senhor, né, que estiver ao nosso lado, ora diga Israel. É verdade, queridos, se não é o Senhor ao nosso lado, que será da nossa vida, né? Mas Ele promete que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? E naquele momento, Jesus falou com Paulo: coragem, tem bom ânimo. Queridos, essa palavra é forte. Josué, quando se viu diante do povo, substituindo Moisés, imagina a responsabilidade. Imagina o desafio que ele tinha diante dele de conduzir aquele povo até a terra prometida, substituindo o líder Moisés. E eu imagino que ele deve ter se sentido incapaz, sem saber o que fazer e muitas vezes até desanimado. O líder às vezes fica assim, porque ele olha com o olhar humano a situação que não é fácil. Mas quando a pessoa é chamada por Deus, o Senhor se coloca e fala: esforça-te, tem bom ânimo, coragem, não desanime. Amém? E o Senhor fala com você essa noite: tenha coragem. Coragem para enfrentar esses momentos difíceis que você está passando. Pode ser a enfermidade, pode ser uma perda familiar, o luto. Quando ele bate na nossa porta, é muito difícil. E muitas vezes nós não vemos uma saída, uma direção. Mas o Senhor manda dizer essa noite: coragem. Coragem. Paulo reconheceu aquela voz maravilhosa. Ele já conhecia a voz de Jesus. E eu imagino que naquele momento ele foi fortalecido na sua fé. Certamente ele falou: não estou só, o meu Senhor está do meu lado. Aleluia, glória a Deus. Queridos, quando nós sentimos essa presença gloriosa do Senhor falando ao nosso coração se enche de alegria. Neemias fala: a alegria do Senhor é a nossa força. No meio das lutas, no meio da tempestade, do vendaval, da situação difícil, do caos, o Senhor está do nosso lado, dizendo: coragem. Uma só palavra do Senhor pode mudar toda a nossa história. Sabe por quê? A palavra de Deus é poderosa. Aleluia. Essa palavra coragem, a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus diretamente a Paulo e para nós essa noite. Queridos, pensar na palavra de Deus. Lá em Hebreus 11, fala assim, 11:3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Olha, pela palavra de Deus, como é poderosa. De maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se aparenta. E nós vemos que Jesus, no seu ministério, algumas vezes ele usou essa palavra coragem, para pessoas que estavam passando situações muito difíceis. Muito difíceis. Uma delas está em Mateus 9:2. Ele se dirigindo a um paralítico. Tem bom ânimo, coragem. Outra vez, Mateus 9:22, para a mulher com fluxo de sangue.
Não, coragem. Não desanime. Em Marcos 10:49, Jesus falando para um cego, coragem. A palavra de Deus é poderosa. Você tem se alimentado da palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem se enchido da palavra de Deus? Porque é ela que fortalece a nossa fé. A fé é alimentada pela palavra de Deus, queridos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, tem muita gente que tem medo de ler a Bíblia, sabia? Tem a Bíblia em casa, mas está fechadinha lá. E a desculpa é muito difícil de entender, eu não consigo. Eu vou ler, não entendo nada. Primeira coisa, quando você for ler a palavra de Deus, ore a Deus. Fala, Senhor, fala comigo. Quem foi o autor da palavra? Quem é o autor? Quem é o dono dessa palavra? É o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Então, se você falar, Senhor, abre os meus olhos, eu quero entender a tua palavra. Querido, se você lê a palavra de Deus debaixo de oração, debaixo de comunhão com o Espírito Santo, com certeza o Senhor vai se revelar para você de uma maneira poderosa. E essa palavra tem poder para mudar a história da tua vida. E as pessoas têm medo. Essa semana uma pessoa conhecida minha, ela não é cristã, eu gosto muito dela, e ela falou assim, sabe o que eu ouvi dizer? Que nesses dias é bom ler o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, né? Ler com carinho o último capítulo da Bíblia. Eu acho que eu vou dar uma olhada, ela falou. Apesar que eu ler a Bíblia assim não faz parte da minha cultura, ela falou. E assim, eu sinceramente eu não entendo nada. E aí eu quis falar para ela, falar, não, olha, a Bíblia não é assim. Leia a palavra, mas ela me cortou, né? Ela me cortou, mas ela sabe da minha fé. E já orei com ela, né? Já disse palavras. Enfim, queridos, é só o Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Eu vou continuar orando, porque precisa conhecer a palavra. A palavra de Deus é a verdade. E Jesus Cristo falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você lê a palavra de Deus, ela transforma a sua vida. Sabe, uma vez, há muitos anos atrás, já tem bem quase 20 anos isso. Numa das internações da minha mãe, né? Minha mãe vivia muito tempo no hospital, ela ficava 15 dias no hospital, 10 em casa e volta para o hospital, e assim foi um período muito difícil, que durou pelo menos 4 anos, essas idas e vindas de internações. E nós tínhamos um convênio para minha mãe, né? E lá no Hospital Pan-Americano, lá em Pinheiros, uma vez ela estava lá, e eu e meu irmão, né, o Jaime, lá de Sorocaba, nós estávamos juntos numa sala assim de espera. Eu não lembro se ela estava internada, se ela estava fazendo algum exame, não sei. Eu sei que eu e meu irmão estávamos ali na sala de espera e havia um homem. E eu olhei para aquele homem e eu falei pro meu irmão assim, olha, aquele homem, ele é um cantor, o Dudu França, né? Quem for das antigas vai lembrar dele. Aí o Jaime falou assim, vamos lá conversar com ele, vamos lá. Eu não, tenho vergonha. Não, vamos lá, né? Aí meu irmão chegou perto dele e falou, desculpa, mas você é o Dudu França? Aí ele ficou assim, sou. Todo artista gosta de ser reconhecido, né? Todo artista gosta de ser reconhecido, sou, né? Aí a gente começou a conversar com ele e tal, e ele acabou falando que ele conheceu Jesus, que ele tinha entregue sua vida a Jesus. Nós ficamos muito felizes, né? Nós falamos, que bênção, né? Tal. E ele viu que ele já tinha visto que nós éramos também cristãos, né? Servos do Senhor. E aí meu irmão falou assim, mas como que se deu a sua conversão?
Ele falou assim: olha, eu era uma pessoa completamente incrédula, ateu. Eu não cria em Deus, não cria na palavra de Deus. E aí um dia eu fui convidado pela esposa do Silvio Santos, a Iris Abravanel, para ir numa reunião na casa dela. Era uma célula que tinha na casa dela. E ela convidou ele a estar junto naquelas reuniões de estudo bíblico, né? Nas reuniões das células, que é uma bênção, né, irmãos? Oh, como faz falta, né? Na vida da igreja, na nossa vida. E ele disse que, falou assim, ele já foi armado, né? Aí ele foi lá, tal, e ele, eu não concordo com nada disso, não sei o quê, né? E ele pensou assim, eu vou debater. Já que lá eu posso falar, né? Eu posso conversar, posso expor as minhas ideias, então eu vou debater. E eu vou provar para essa gente que eles estão todos errados. E aí veio na cabeça dele assim, como que você vai debater uma coisa que você não conhece? Aí ele pensou assim, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia e eu vou conhecer a Bíblia e eu vou ter mais autoridade ainda para me colocar e debater. Mostrar para eles que eles estão tudo fanático, né? Não é nada disso e tal. E aí ele começou a ler a Bíblia, do jeito dele. Queridos, ele disse que cada vez que ele começou a ler, como ele lia, Deus, o Espírito Santo ia falando com ele. Olha só, uma pessoa incrédula. E ali ele foi ouvindo, foi sendo alimentado pela palavra de Deus. Não deu outra. Ele se converteu. Então ele que estava pensando que ia se preparar para poder enfrentar as pessoas e trazê-las as pessoas para o pensamento dele, de que a Bíblia era uma balela, de que, né? Enfim, ele foi encontrado por Deus, através da palavra. Então a palavra de Deus tem poder. Leia a palavra, ela muda a sua vida, ela muda a sua história. Ela traz esse ânimo que você precisa para o seu dia a dia, para enfrentar as suas lutas, não importa quais sejam, não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. O Senhor te conhece. Ele que te formou no ventre da sua mãe. Antes que você soubesse que houvesse dia, Deus já estava com os olhos fitos em você. Salmo 139, leia esse salmo. O Senhor te vê dentro do útero da sua mãe. E Ele escreve os seus dias no livro. Queridos, oh glória a Deus, oh aleluia. Como é bom sabermos que nós servimos a um Deus grande, poderoso, Criador dos céus e da terra, mas ao mesmo tempo um Deus tão de perto, que se importa comigo, que luta as minhas lutas, que tem prazer na minha vitória. Aleluia. Queridos, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, quando nós os buscamos, quando nós verdadeiramente nos enchemos da palavra de Deus, nós temos ousadia para estar enfrentando as tribulações dessa vida. O Senhor está do nosso lado. O Senhor nos diz coragem, assim como Ele falou para Paulo naquele dia. Pensa que a situação de Paulo era fácil? Ele ali na prisão, ele estava assim, o que vai ser de mim agora? Né? Eu estou aqui abandonado, preso e muita gente se levantando contra mim. E aí o que aconteceu? Os judeus pensaram em armar uma cilada contra eles. E cerca de 40 homens, está dizendo aqui em Atos 23:13, eles fizeram um juramento de não comer, de não se alimentar, enquanto não matasse Paulo. E eles falaram, armaram uma situação para tirarem Paulo da prisão, para ele ir até o tribunal e nesse momento lançar a mão da vida dele. Só que o sobrinho de Paulo ouviu isso. E ele correu e contou para Paulo. E Paulo falou, vai lá para as autoridades e fala isso. E aí foi. E aí o que aconteceu? Oh, aleluia! Vem a outra parte da promessa do Senhor que ele falou para Paulo. Olha só, o Senhor, Ele nos garante continuar.
Ele tem um plano para as nossas vidas e ele tinha um plano para Paulo. E ele falou aqui: pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também o faças em Roma. Paulo nem sonhava ir para Roma, mas olha só as oportunidades que o Senhor dá, às vezes no meio que a gente nem imagina. E ali, queridos, Paulo, ele foi protegido quando ele foi para outra cidade. Ele foi protegido. E fizeram uma grande escolta para eles. Sabe por quê? Porque, olha, aqui em 23, versículo 23, Atos 23, 23, diz assim: e chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 arqueiros para irem até Cesareia. Paulo foi levado até Cesareia sob uma forte escolta, não porque ele era perigoso, não porque ele era uma pessoa que inspirasse perigo para a sociedade, mas em proteção da vida dele. E essa era a forma de Deus cuidar de Paulo e cumprir essa palavra. Paulo, assim como você foi minha testemunha em Jerusalém, importa que você continue sendo assim e pregando o evangelho até chegar em Roma. E se você for ver os capítulos posteriores aqui de Atos, uma história maravilhosa, você vê que Paulo esteve preso diante de Félix. Félix o chamava várias vezes, na esperança que Paulo oferecesse suborno para ele soltar, mas Paulo nunca fez isso. E saiu Félix e entrou outro no seu lugar, né? O sucessor Festo continuou naquele interrogatório de Paulo por mais 2 anos, e assim foi passando, e Paulo pôde testemunhar diante de pessoas de autoridade. E até que ele chegou diante do rei Agripa, e ele falando com esse homem, e o rei Agripa ainda chegou assim a falar para ele, olha, em Atos 26, versículo 28, disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. A palavra, quando Paulo pregava, era uma palavra de autoridade, de verdade, de conhecimento, de andar com o Senhor. Aleluia! Você tem sido testemunha do Senhor? O Senhor nos chama para ser testemunhas dele. O que é uma testemunha? A testemunha, ela fala daquilo que ela viu, daquilo que ela ouviu, daquilo que ela viveu. Se ela não falar, ela é uma falsa testemunha, né? Então, quando eu sou testemunha do Senhor, é porque eu vivi e vivo na minha vida as verdades do que a palavra de Deus diz. Oh, como é bom caminhar com o Senhor. E a palavra de Deus se cumpre, queridos. Paulo foi levado para Roma. E olha, pensa que foi fácil chegar lá? Não. Paulo passou por um naufrágio. E olha só, quando eles estavam naquele navio, eles pensaram em atirar os presos. Não estava só Paulo como preso, tinha outros. Eles pensaram em atirar os presos no mar. Mas Paulo falou que nenhuma vida ia se perder, que era para eles terem coragem, que eles iam chegar com vida. E aquele navio se arrebentou e realmente eles chegaram numa ilha, na ilha de Malta. E ali eles chegaram com os destroços do navio, mas nenhuma vida se perdeu. E aí eles estavam com frio e foram fazer uma fogueira. E Paulo pegou um punhado de lenha, e quando ele foi colocar essa lenha ali na fogueira, uma víbora, uma cobra, o mordeu. E era venenosa. E aqueles homens falaram assim: esse homem verdadeiramente, ele deve ser muito cruel. Porque olha, ele salvou do naufrágio e vai morrer agora por causa da cobra. E ficavam esperando a mão dele inchar, ficavam esperando ele passar mal. Só que não, o Senhor o livrou também da picada da serpente. Sabe por quê? Porque o Senhor tinha um plano na vida de Paulo, chegar em Roma e ali anunciar o evangelho. Roma era tipo a sede do mundo, né? Do mundo daquela época. E ali
Pregando o evangelho ali, o evangelho realmente iria para todas as partes do mundo, como foi, como chegou até nós, como está até hoje, glória a Deus. E nada pode se levantar contra a palavra de Deus, queridos. Quantas pessoas se levantaram contra a palavra de Deus para querer destruir, para querer realmente acabar com ela. E hoje, em pleno século XXI, a Bíblia é o livro mais vendido. Queridos, só não lê a Bíblia quem não quer. Nós temos a Bíblia em diversas formas hoje, inclusive no nosso smartphone, né? Se você quer saber qualquer coisa sobre a palavra de Deus, hoje o conhecimento está muito grande. Busca o Senhor, se aprofunde no estudo da palavra de Deus, receba essa palavra no teu coração. O Senhor vai transformar a tua história. Amém? Assim como ele preservou Paulo, ele vai preservar a tua vida para o propósito que ele tem para você. O propósito de Deus para Paulo é que ele fosse testemunha dele. E o propósito que Deus tem para mim é que eu seja testemunha dele. O propósito que Deus tem para você é que você seja uma testemunha viva do poder de Deus. No meio da tua casa, no meio dos teus amigos, no meio da igreja, no meio da faculdade, aonde você estiver, ser um canal onde o Senhor possa te usar como instrumento para que a palavra, para que a verdade chegue aos corações. Queridos, nós temos esse desafio diante de nós. Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E como vamos pregar o evangelho? Vivendo a experiência da salvação. Entregue sua vida a Jesus. Amém? E sabe, quando Paulo chegou em Roma, ele ficou preso numa casa por 2 anos, mas ele tinha liberdade. Ninguém ficava vigiando ele ali. E ali ele tinha liberdade de falar das coisas do Senhor, sem impedimento algum. Então, queridos, assim como Deus agiu na vida de Paulo, Deus age na minha vida, Deus age na sua vida. Amém? Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele farás. Tenha como alvo ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar essa mensagem de salvação, de vida para aqueles que não conhecem. Viva uma vida que glorifique ao Senhor. Viva uma vida que testifique do poder de Deus. Aleluia! E olha, quando às vezes a gente pensa que chegamos ao fim, como Paulo às vezes pensou naquele momento, porque ele também era homem, e a palavra de Deus nos diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, o Senhor está do seu lado. Aleluia! Quando você achar que a caminhada está difícil, que está complicado, quando você estiver desanimado, lembre-se disso. Primeiro, Jesus está do seu lado. Aleluia! Glória a Deus! Lembre-se, Ele fala ao seu coração. Assim como falou com Paulo, Ele continua falando. Abra a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. E é através dessa meditação, se encher da palavra de Deus, que você vai ter coragem. E Ele garante a vitória para nós. É porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Ele tem um propósito na sua vida. Amém? Queridos, vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa só. O Senhor é contigo. Que você seja abençoado. Que você se levante. Que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Não olhe para as circunstâncias que muitas vezes nos trazem tristeza, nos trazem abatimento. Mas vamos crer na palavra de Deus, que Deus tem um propósito em tudo, querido. Toda a situação que nós estamos passando mundialmente.
O problema do ser humano é que às vezes ele se acomoda, ele se molda à situação, né? Então, no começo da pandemia havia aquele temor e hoje as pessoas já estão até, né, menosprezando, mas o Senhor tem um plano, o Senhor tem um plano de salvação para você e para sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, que você receba a força do Senhor, coragem para enfrentar este mundo tenebroso, este mundo tão difícil, cheio de desafios para nós. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, se encha da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento. Ó Deus, como a tua palavra é maravilhosa, como o Senhor nos traz consolo, refrigério e paz, como o Senhor nos enche da tua presença, Pai. Saber que tu és o mesmo, Pai, assim como o Senhor cuidou de Paulo, o Senhor o fortaleceu, o Senhor faz assim comigo e com cada um de nós, Pai. Oh Deus, tira de nós, Senhor, toda tristeza, todo abatimento, nos ajuda, Senhor, a olharmos somente para Ti, Senhor, e receber de Ti essa força, essa coragem, Pai, para enfrentarmos, Senhor, os desafios dessa vida. Ó Deus, visita cada lar nesse momento. Senhor, aqueles que estão com pessoas enfermas nos hospitais, eu oro pelo pai da Elaine, que o Senhor esteja com ele agora, Pai, completando a cura naquela vida, em nome de Jesus. Tu és poderoso, Senhor, para trazer de volta aquele pulmão limpo, Pai, em nome de Jesus. Dá paz ao coração da Elaine e de toda a sua família. Eu oro, Senhor, pelos patrões da Socorro, que ela pediu oração também, Senhor, que estão passando por um momento tão difícil, Pai. Senhor, só Tu podes operar o milagre na vida desse casal, que o Senhor possa usar a Socorro como instrumento do Senhor para abençoar essas vidas com palavras de salvação, com palavras de ânimo, que ela seja usada pelo Espírito do Senhor com ousadia, Pai, ali, como instrumento do Senhor, para que essas pessoas possam Te conhecer verdadeiramente como o único e suficiente Salvador, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, pela família do Paulo Augusto, Pai. Oh, Deus, que situação difícil que eles estão passando agora, Pai. A perda da sua mãe, Senhor. Oh, Deus, que o Senhor possa estar trazendo o consolo, que o Senhor possa estar... Oh, Jesus, não desampare. Eu sei que o Senhor não desampara, Pai, mas segura firme na mão do Paulo Augusto, segura firme na mão da Ana, do Mateus, do Marquinhos, Pai. Oh Deus, e que eles sejam protegidos pelo Senhor e que eles não tenham falta de nada, Pai, em nome de Jesus. Supre todas as necessidades em glória, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, dá paz ao coração, dá alento, Pai, dá coragem para eles, ó Deus, para enfrentar esse momento tão difícil. Oh Senhor, fortalece, Pai, fortalece, meu Deus. Ó Deus, continuamos orando também pelas todas as famílias que perderam seus entes queridos, Pai. Tantos lares enlutados, Senhor, que o Senhor possa trazer a Tua paz, o Teu refrigério, o Teu consolo, Senhor. Ó Deus, nos acode, Pai. Ó Deus, oramos, Senhor, para que o Senhor use a vida dos cientistas, que logo tenha uma vacina, que logo tenha um medicamento, Pai, eficaz. Ó Deus, tudo está nas Tuas mãos, no tempo certo, Pai. Tudo isso virá até nós, Pai. Enquanto isso nos fortalece, nos encoraja a cada manhã a seguirmos firmes na Tua presença, Pai, sabendo que o Senhor tem um propósito para nós, principalmente esse propósito é sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra diz lá em Atos, no começo de Atos, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Nós somos Tuas testemunhas, Senhor, testemunha do Teu poder, do Teu milagre na nossa vida, Pai. Ó Deus, renova-nos, Pai. Renova-nos a cada manhã, nos fortalece, nos enche da Tua alegria, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Abençoa o teu povo com a tua paz, Senhor. A tua paz que excede todo entendimento. Eu oro para aquelas pessoas também que estão com perturbação na mente, que estão passando, Senhor, momentos difíceis. Senhor, eu quero repreender toda opressão maligna na mente agora. Caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar uma mente sadia, uma mente limpa, uma mente renovada. Uma mente, ó Deus, que venha realmente receber do Senhor o toque, Pai. Para que, ó Deus, haja essa libertação. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco e pela tua palavra que está bem perto de nós, Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu te louvo, te agradeço, Senhor. Exalto o teu nome. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Em nome de Jesus, eu agradeço. Aleluia. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Seja testemunha do poder de Deus. Seja testemunha viva do Senhor Jesus. Firme a sua fé no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Da minha vida, em todos meus dias, te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a ti, te adorarei, te adorarei. Cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Enquanto eu respirar, eu cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar
Agora vamos para o nosso tríplice amém, né? Que todo o povo de Deus diga amém. Isso mesmo. Vamos lá, de novo. Que todo o povo de Deus diga. E agora, para encerrar, hein? Bem forte. As crianças, os jovens, todos. Que todo o povo de Deus diga amém. E amém. Glória a Deus. Deus abençoe.